Bora lá, meninos, bom dia? Vamos lá então, ó. Boca, você sabe que é o primeiro órgão digestório nosso aí, né? E aí a boca vai ser constituída aí pelos dentes, cuja função é mastigação e trituração de alimento, né? A língua tem a função gustativa aí do paladar, ó, que você vai percebendo, e também tem a função de deglutição, né? E a língua também percebe aí o volume do alimento a ser o quê, né? Utilizado. E as glândulas salivares que produzem a saliva, né? O que a saliva é? Ó? É um suco digestório. Então você tem o suco salivar, e aí o suco salivar, o que vai acontecer? Ó? Vai atuar no pH quanto? Aproximadamente 7. pH 7 ele é o quê? Neutro. Então vai ser um pH aí, o que é importantíssimo para nós aí, neutro, né? Importante para o processo digestório. E aí, ó, na boca, o que vai acontecer? Ó? É o primeiro órgão digestório, e o que vai ser digerido na boca? É o amido. É o amido que vai ser digerido aqui. Ó. Lembrando que os alimentos ricos em amido é um carboidrato, né? Então, são todas as massas que existem por aí, ó. Então, todo pão, macarrão, empadinha, pastel, enroladinho, né? Todos esses alimentos, pizza, todos eles são feitos aí o quê? De amido, né? Batata, mandioca, arroz, milho, o macarrão, tudo isso é a base de amido. E onde é que esse alimento inicialmente vai ser digerido? Na boca. E qual é a enzima que existe na boca? É a amilase salivar, também chamada de pitialina. Então, a amilase salivar, presente aqui na saliva, ela é uma enzima. Pitialina é o nome próprio dela, né? Porque, na verdade, o nome dela, o que é oficial, tem que ser amilase. E por estar presente na saliva, salivar. E aí a amilase, o que ela vai digerir? O amido. Vai quebrar o amido. E vai quebrar o amido em o quê? Em maltose. Ó. Essa maltose aqui é um fragmento da digestão do amido. Então a pitialina vai fazer isso. E sempre que a pitialina atuar, sempre que a amilase, a salivar atuar, só quebra especificamente o amido. E só vai quebrar o amido no pH 7, que é próprio e o que? Neutro da boca, né? É próprio aí o que, né? O pH da boca. E você viu que o pH vai alterar ao longo do tubo digestório. Então o amido vai ser quebrado aí, vai ser digerido na boca aí pela, né, pitialina, e vai ser quebrado em maltose. Nem todo o amido que passa pela boca vai ser digerido na boca. E o amido na boca não é digerido na sua parte final. Lembrando que as moléculas de amido têm por volta aí de mais ou menos, por volta aí de o quê? Né? De umas 1.200 moléculas de glicose, configurando e formando a molécula de amido lá da bioquímica. E aí, quando ele é quebrado aqui pela amilase, o que vai acontecer? O amido vai ser quebrado em o quê? Na maltose. O que a maltose é? É um fragmento aí da molécula de amido. Ela é um disacarídeo, né? Ela vai ser aí o quê? Um açúcar, só que um açúcar formado por duas partes, né? Então, o amido vai ser quebrado nessa maltose aí. Fechou? Então, ó, o que tem presente na saliva? A amilase salivar e a pitialina. A saliva produzida aqui pelas glândulas o quê? Salivares, ó. Parótida, sublingual e submandibular. O amido quebrado pela amilase salivar vai ser quebrado em maltose aí. Suco salivar, pH igual a quanto? 7. Agora vamos para o quê? Para o segundo órgão digestório. Quem que é o segundo órgão digestório aí? É o estômago, né? Importantíssimo aí. E o estômago está aí, a sua ação digestória aí. Fechou? Estrutura aqui do estômago, primeiro, anatomicamente. Ó. O estômago vai ser preso, ligado ao esôfago. Então, o esôfago é o tubo que comunica quem? Ó? A boca, aqui o esôfago, ó, ao estômago aqui. E o estômago também conectado a quem? Ao intestino delgado. Né? E o estômago apresenta aqui duas válvulas, né, específicas para o seu funcionamento. Ó. Aqui está o estômago, todo ele aqui, importantíssimo para a nossa o quê? Para a nossa digestão, né? E aí aqui a válvula de cima aqui, ó, né? É o chamado de esfíncter esofágico, né? E esse esfíncter aqui, ó, o que são esfíncteres ou esfíncteres? São anéis musculares. São anéis aí o que funcionam como válvula. Isso aí que vai permitir, né? A passagem o quê? De alimento. E aí o que acontece? Vai permitir aí a passagem de alimento e vai permitir aí a passagem de alimento para o quê? Para dentro do que? Do estômago aí. E esse esfíncter aqui, ó, esse anel muscular, ele também é chamado de cárdia, justamente porque fica próximo aqui do coração, ó.
Então aqui vai ser a cárdia, e a cárdia fica aí o que? Próxima do coração, né? Aí a estrutura o que? Do estômago, a estrutura dele aqui. Embaixo você tem uma outra válvula, que é outra anel muscular, né? E é feito de musculatura aí o que, né? Estriada, é uma musculatura aí o que? De controle, né? E aí o que acontece? É determinado pelo sistema nervoso autônomo, mas tem um controle aí, ó, né? E aí o que acontece? Você tem aqui embaixo o esfíncter o quê? Pilórico, ó. Esse que fica aqui, né, comunicando o estômago ao intestino delgado. Esse esfíncter pilórico aqui, ó, é o que permite o quê? A saída do alimento aqui do estômago para o interior do intestino delgado. Então você tem essas duas válvulas aí, o que controlam a abertura e o fechamento do quê? Do estômago, ó. Tanto aqui o que seria aí, né, aqui em cima, o esfíncter esofágico, ou também conhecido como cárdia. Por que chama cárdia? Porque essa válvula vai ficar onde? Próximo do coração. E aqui embaixo o esfíncter é o quê? Pilórico, que vai estar próximo aí o quê, né? Do intestino delgado. Pilórico porque pilo significa velocidade. E o intestino delgado é cheio das velocidades intestinais que vai permitir a reabsorção a absorção dos nutrientes que são digeridos aí por todo o tubo digestório. Fechou? Aí o estômago tem isso aqui, ó, a curvatura maior do estômago e aqui a curvatura menor do estômago, ó. Então ele tem essas duas curvaturas, curvatura menor, curvatura o que? Maior. E a cavidade do estômago é chamada de fúndica, né? Então ela é chamada de fúndica a região do estômago, a abertura do estômago, aonde vai acontecer o processo de digestão. Beleza. Outra coisa importante é isso aqui, ó. O alimento que sai da boca, aqui, ó, o alimento que é mastigado, o alimento que é triturado e o alimento que tem o seu amido parcialmente digerido e que sai da boca e que vai para o estômago é chamado de bolo alimentar. Então coloca isso aí para mim, anota isso aí num cantinho aí, ó. Que é o bolo alimentar? É a massa alimentar digerida, é a massa alimentar aí o quê, né? Digerida, é a massa alimentar aí o quê, né? Mastigada, triturada e com o seu amido parcialmente digerido. E aí o amido parcialmente digerido cai aqui aonde, ó? No estômago agora, ó. Isso aqui é chamado de bolo alimentar. Então o bolo alimentar vai ser transportado aqui pelo esôfago e cai aí aonde? Dentro do estômago, né? Lembrando que aqui, ó, né, da boca até chegar no esôfago, você tem a faringe. E a faringe tem uma abertura, que é a glote, que é a abertura da faringe. E a glote tem a epiglote, que é uma válvula, que vai permitir a passagem do bolo alimentar direto para o esôfago e não para o sistema respiratório, né? Já que você tem uma comunicação aí, né, na glote do sistema respiratório com o sistema o quê? Digestório. Então é a epiglote que controla o ar entrando para dentro do quê? Da traqueia e o bolo alimentar entrando para dentro do esôfago. Fica nessa região aqui, né? A faringe, a abertura da faringe é a glote e a glote tem uma válvula que a gente chama de epiglote, que é o que vai permitir o transporte correto tanto do ar quanto também do quê? Do bolo alimentar para dentro aí, né? O ar para dentro da traqueia e sistema respiratório e o bolo alimentar para dentro aqui do esôfago, que por peristaltismo vai transportar esse bolo alimentar até o estômago. A presença mecânica do bolo alimentar aqui no estômago, a chegada do bolo alimentar estimula o funcionamento do estômago. E vai estimular o funcionamento do estômago através desse hormônio aqui, ó, a gastrina. Então anota aí para mim, a gastrina é um hormônio e vai ser o hormônio que liga o estômago. Vai ser o hormônio que estimula o funcionamento de quem? Do estômago, né? E aí ele vai estimular a produção disso aqui, ó. A gastrina é que estimula a produção do suco gástrico. E ele vai ser produzido aqui, ó, justamente por quem? Pelas células aqui da parede do estômago. Ó. Essas células que estão aqui na parede do estômago, ó, é que vão ser estimuladas pela presença do bolo alimentar. O bolo alimentar, quando cai aqui, ó, ele o que, né? Estimula as células da parede do estômago a produzirem a gastrina. O que é a gastrina? É um hormônio. E aí o que esse hormônio faz? Estimula o funcionamento do estômago. E aí como é que o estômago vai ser estimulado a funcionar?
A partir do momento em que ele vai ser o que? Estimulado a produzir o suco gástrico. Aí estimula a produção do suco gástrico, o que vai desencadear todo o processo digestório aqui, ó. Outra coisa importante, o estômago também consegue produzir esses dois hormônios aqui, ó, a grelina e a leptina. Esses hormônios aqui estão relacionados com a fome. Então, quando o estômago está vazio, o que ele produz? A grelina, né? Que é justamente o hormônio que estimula a fome, né? Para aí o quê? Né? O cara se alimentar e preencher o estômago aqui, ó, né? No processo dele de digestão. E você tem o hormônio também produzindo a leptina. O que a leptina é? É o hormônio da saciedade. É o hormônio que inibe a fome. Então, a leptina, né, quando o estômago aqui está cheio, e aí acontece o processo digestório, o estômago também produz essa leptina aqui. Ó. Qual que é a função da leptina? Né? É diminuir a fome, é inibir a fome, já que o estômago está cheio e realizando o processo de digestão que ele tem que realizar. Fechou? Então, o hormônio acaba produzindo, né, de acordo com a sua função digestória, esses três hormônios. Ó. A gastrina estimula a produção do suco gástrico. A grelina é o hormônio que o estômago produz quando ele está vazio. E aí estimula aí o que é a grelina, e a grelina vai estimular a produção aí, vai estimular a fome, né? Vai estimular aí, né, a capacidade do cara nutrir, comer, alimentar. E a leptina é o hormônio que é produzido quando o estômago está cheio, ó. Quando ele está o quê? Né? Em processo de saciação. E aí, quando ele está cheio, ó, libera a leptina, que inibe o processo de fome. E aí o cara para de alimentar, não precisa comer, porque o estômago dele aqui já está cheio. Fechou? Então, a gastrina é o hormônio que estimula a produção do suco gástrico. Ó. E o suco gástrico só vai atuar, olha só, em pH aproximadamente quanto? 2. Lembrando que o pH, o quê? 2, ele vai ser um pH, o quê? Ácido, básico ou neutro? Ele vai ser um pH, o quê? Ácido. Extremamente o quê? Ácido. E aí o pH, o quê? Ácido, justamente para a ação da, o quê? Das enzimas aí, o quê? Do estômago. Lembra que na boca, a pitialina, a amilase salivar, só funciona se o pH for quanto? 7 neutro. Aqui não, que vai atuar quando? No pH ácido. É específico, cada órgão digestório tem seu pH o quê? Específico para atuar. E você lembra que eu te falei na aula lá o quê? De pH? Que o que acontece? Essas mudanças de pH ao longo do tubo digestório, elas são importantes porque elas funcionam como o quê? Como um mecanismo bactericida. Então, elas funcionam aí como um mecanismo. E aí, o que acontece? O mecanismo que protege nossos alimentos, né? Vai permitir aí, né? Que se o nosso alimento estiver contaminado, que esse alimento seja aí o quê? Né? Tem aí os seus agentes, caso eles estejam aí tóxicos e micro-organismos, esses agentes sejam aí o quê? Destruídos pela ação do pH, pela mudança do pH. Então, lá na saliva, você tem o quê? Os sais salivares, que é o tiocianeto, que vai ser o quê? Vai ser uma ação bactericida. E aqui no estômago, a gente tem isso aqui, ó, o ácido clorídrico, que faz o pH ser 2, que também tem uma função bactericida. É justamente matar os micro-organismos contaminantes do alimento que a gente ingeriu. Por mais limpo, né, e higienizado que seja o nosso alimento, pode ser que eles estejam contaminados aí com micro-organismos. E aí, contaminando aí, o que acontece? A gente pode ter problemas sérios, né? Como, por exemplo, as gastroenterites, né? As salmolenoses, esses problemas todos, as infecções o que intestinais, né? Aí você vai ter as intoxicações alimentares, você vai ter esse risco aqui, ó. E a mudança de pH é justamente para a gente o quê? Diminuir esses riscos de contaminação. A matéria da prova nossa vai ser fotossíntese e respiração. Fechou? Então, a matéria da prova é fotossíntese e respiração. Respiração celular aeróbica.
Fechou, meninos? Então, a matéria da prova, uma questãozinha indicada lá, de boa, como a gente já viu. Agora vamos voltar aqui para o sistema digestório. Então, a mudança de pH é uma função bactericida. E aí, ó, quando libera a gastrina, o que a gastrina estimula a produzir? Ó? Suco gástrico. O que tem no suco gástrico? Essas duas substâncias aqui, ó. O suco gástrico é produzido e é produzido em função da gastrina, e ele é produzido aqui, ó, pelas células da parede do estômago, ó, pelas células parietais do estômago. E aí, o que acontece? Ó, produz aí, né, o suco gástrico. E aí, o suco gástrico é feito disso aqui, ó, pepsinogênio e ácido clorídrico. E aí, toda vez que você tiver isso aqui, essa nomenclatura, ó, toda vez que tiver um composto terminado em ênio, quer dizer que isso aqui, ó, é uma proteína, é uma enzima, só que é uma enzima inativa. Então, fique esperto aqui na fisiologia da digestão, que toda vez que tiver essa nomenclatura aqui de ênio, pepsinogênio, quer dizer que isso aí vai ser o quê? Uma enzima. E é uma enzima inativa. Como assim, Milton? É uma enzima inativa, ou seja, é uma enzima que só vai ser ativada se ela tiver um precursor, um ativador. Ó. No caso aqui vai ser o ácido clorídrico. Isso é uma forma de proteção do tubo digestório. E toda vez que terminar em ênio, quer dizer que é uma protease. O que é uma protease? É uma enzima que vai digerir proteína. E aí, como digerir proteína é um negócio complicado, porque isso aqui, ó. As proteases, o que são proteases? São enzimas que vão digerir proteína. E aí, as proteases, elas vão ter que ser ativadas quando elas entrarem em contato com o quê? Com o substrato de digestão. As proteases só podem ser ativadas quando estiverem em contato com quem? Com o substrato de ação, que no caso vai ser as proteínas. Porque se essas proteases forem ativadas antes da ação delas sobre o substrato, o que vai acontecer? Elas podem danificar o órgão produtor. Ó. Porque o estômago ele é feito de quê? De proteína. O estômago é feito de músculo. Então ele é uma musculatura aí, o quê? Lisa. Mas ele é feito de musculatura, ele é riquíssimo em proteína. Então, quando ele produz aqui o suco gástrico, ó, se ele liberar já a protease ativa, o que a protease faz? Ela destrói a parede do estômago. Ela pode destruir a parede do estômago e digerir a parede do estômago. Ó. Ou se não, provocar uma irritação grande, ó, né? Na ativação dela precoce. E aí pode causar o quê? Problemas sérios no estômago, né? Inclusive abrir aqui uma infecção. Como é que chama essa infecção? Gastrite. Ou pode gerar também a formação de uma ferida, que pode ser a úlcera, né? Então, seria a ativação precoce dessa enzima aqui, ó, do pepsinogênio, que seria uma protease. E aí ele é produzido inativa, né? E aí só vai ser ativado quando ele entrar em contato com a proteína que ele tem que digerir. Porque se ele for ativado antes, ele danifica a estrutura do estômago, né? Ele pode levar ao quê? A geração da gastrite ou da própria úlcera em si, né? Então, isso é muito importante, esse mecanismo de proteção. E aí, quem que ativa o pepsinogênio? E o pepsinogênio só vai ser ativado quando ele estiver aqui, ó, o quê? Na cavidade do estômago, na fúndica do estômago, né? Quem que seria a fúndica do estômago aí? É a abertura aí, né, do estômago, essa cavidade que o estômago tem aqui, ó. Então, o pepsinogênio só vai ser ativado aí quando ele chegar nessa região. E aí ele vai ser ativado nessa região aí. E outra coisa, ó, quem é a substância que ativa o pepsinogênio? É o ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico, o HCl, além dele ser importantíssimo, né, aí, para o processo bactericida, de matar micro-organismos que são patogênicos, que são causadores de doença, ele também é o ativador do pepsinogênio. Então, o pepsinogênio é produzido aqui pela parede do estômago e jogado dentro da cavidade do estômago. A parede do estômago também produz o ácido clorídrico e joga dentro da cavidade. Os dois só encontram quando estiverem aqui na cavidade, ó, do estômago, né? Entrando em contato o pepsinogênio com o ácido clorídrico, o pepsinogênio vai ser ativado em quê? Em pepsina. Essa pepsina, ela também é uma protease, só que agora é uma protease ativa. E qual que é o papel da pepsina? É digerir as proteínas que a gente come. Quais são os alimentos nossos ricos em proteína? São todas as carnes, ovos, laticínios,
né, que são os derivados aí do leite, leite, né? Então, esses alimentos que são ricos em, em proteína, eles começam a ser digeridos a partir aqui agora do estômago. Então, todas as carnes que nós comemos, né, leite, né, os derivados do leite, que são os laticínios, né, nós temos aí alguns alimentos, o quê? Por exemplo, né, os cereais, que alguns são ricos em o quê? Em proteína, eles começam a ser digeridos aqui, ó, a partir do estômago, aonde o pepsinogênio vai ser ativado pelo ácido clorídrico em pepsina. Então, a pepsina é que é a protease ativa. E aí ela vai quebrar as proteínas nisso aqui, ó, em peptídeos. O que são peptídeos? São fragmentos de proteína. Para você ter uma noção, uma proteína aí, o que básica, ela tem mais de 100 aminoácidos, né? Então é uma molécula grande, é uma macromolécula. Qual que é o papel da pepsina? É quebrar essas o quê, né? Essas moléculas grandes, que são as proteínas, em partes menores, ó. Como é que chama as partes menores? São chamados aí de o quê? De peptídeos, que são os fragmentos proteicos, né? Só que aqui no estômago é o início da digestão da proteína. Você viu que o amido começou a ser digerido na boca, e aí o que acontece? A gente deglutiu o bolo alimentar e o bolo alimentar caiu no estômago. Aqui no estômago, o amido não é digerido. Não tem enzima para digerir amido aqui e não tem pH específico para digerir amido aqui. Qual é o único alimento que vai ser digerido aqui no estômago? São as proteínas, ó. Então é aqui no estômago que as proteínas que nós o quê, né, nos alimentamos é que começam a ser digeridas. Justamente porque para digerir proteína, qual que é o pH de ação, ó, do suco gástrico? É 2. E qual é o ativador desse pH 2? É o ácido clorídrico, ó. Então é aqui que começa e inicia o processo de digestão das proteínas. As proteínas vão ser digeridas, vão ser quebradas pela pepsina e peptídeo. E o peptídeo ainda não é a menor porção das proteínas. O peptídeo ainda não é o produto final da digestão das proteínas. Então quer dizer que esses peptídeos produzidos aqui, ó, vão ser digeridos em outro lugar, né? O produto final da digestão das proteínas são os aminoácidos. Igual lá no amido, né? O produto final da digestão do amido não é a maltose, vai ser a glicose, ela que é o produto final da digestão. E nenhum dos dois ainda foram totalmente digeridos, mas já começaram, já iniciaram o seu processo de digestão. Fechou? Então tá aí o pepsinogênio, ó, que o pepsinogênio e o ácido clorídrico fazem parte do suco gástrico, ó. E a função do ácido clorídrico é ativar o pepsinogênio. Por que o pepsinogênio é uma protease inativa? Para não destruir a parede do quê? Do estômago. Porque se ele for liberado ativo, ele vai digerir o estômago, que é feito de proteína. Então, para não acontecer isso, né, e intensificar aí as gastrites, úlceras, esse negócio todo, ele é inativo. Então, ele vai ser ativado só quando ele está na cavidade, ó, em presença de ácido clorídrico de HCl, que vai ativar as proteínas, vai formar a pepsina e acaba digerindo as proteínas aí em peptídeo. Fechou? Aqui os 3 hormônios de novo. O que a gastrina faz? Ela estimula a produção de quem? De suco gástrico. O que a grelina e a leptina faz? São os hormônios da fome, né? A grelina é o hormônio que estimula a fome e a leptina é o hormônio que inibe a fome. E a gastrina vai ser o hormônio que estimula a produção de quem? Ó? Do suco gástrico aqui, né? Que vai ser formado por pepsinogênio e ácido clorídrico. Fechou, meninos? Estrutura do estômago. Qual é o único tipo de alimento que vai ser o quê? Digeridos aqui no estômago? Vai ser a presença aí. Vai ser, né? Qual o alimento que vai ser digerido aqui no estômago? Vai ser a presença de quê? Vai ser a presença aí do quê? Das proteínas, ó. Elas que vão ser digeridas aqui. Fechou, então. Agora, ó, intestino delgado e isso aqui, ó, duodeno. O que o duodeno vai ser? É a primeira porção do intestino o quê? Delgado. Então, a primeira porção do intestino delgado aqui, quem vai ser? O duodeno. É uma das mais importantes regiões do tubo digestório. Seria o duodeno. Tá, ele aqui, ó. Essa aqui que é o duodeno, essa volta aqui, ó. Em média, por volta aí o quê? De uns 12, até por volta aí o quê? De uns 18 centímetros. Essa curva aqui que é o duodeno.
E o que está conectado ao duodeno? Essas duas glândulas importantíssimas, né? Que seria o fígado e que seria aí o quê? O pâncreas. Então a gente começa agora, a gente saiu o quê? Do estômago e vem para onde? Para o duodeno. O que o duodeno é? Vai ser isso aqui, ó, a primeira porção do intestino delgado. Aí lembrando uma outra coisa importante, ó. Como é que chama a massa alimentar que saiu aqui da boca e veio para o estômago? É chamado de bolo alimentar. Como é que a gente vai chamar a massa alimentar que sai aqui do estômago e que vem para o duodeno, que vem para dentro do intestino delgado? Essa massa alimentar é chamada de quimo. Então, aqui no estômago é produzido uma massa alimentar chamada de quimo, né? E aí esse quimo, você já viu que o pH dele é quanto? Ó? É 2 pela presença do ácido clorídrico, ó, né? Então, aí o pH dele é por volta aí, o quê? De 2. Fechou? E aqui no estômago, então, ó, acontece a produção do quimo. O que seria o quimo? Seria essa massa alimentar ácida com a presença de quem? Ó? Da pepsina digerindo as proteínas em peptídeos. Ó. Então, isso aqui é esse processo de digestão que acontece no estômago, a gente chama de quimificação. O que é quimificação? É a produção de quem? A quimificação é a produção do quimo. E o que é o quimo? É a massa alimentar que vai sair aqui do estômago e que vai para o duodeno. Fechou? Como é que é chamado? Quimificação, o processo. E como é que chama a massa alimentar que sai do estômago e vem para o intestino delgado? É chamada de quimo. Quem que é a primeira porção do intestino delgado? É o duodeno. E está aqui o duodeno, que é essa volta aqui, ó, do tubo digestório aqui, né? O que está preso nele aqui? O pâncreas e o fígado, né? São duas glândulas anexas do tubo digestório. Aqui, se tratando de o quê? De fígado, ó. Você tem preso a ele a vesícula biliar, né? Onde aqui a gente vai ter o armazenamento da bile, né? O fígado é responsável pela produção da bile e a vesícula biliar armazena a bile, ó, né? Aqui você vai ter aqui a presença aí, ó, do canal, né? Você quer chamar de canal cístico. Aí a gente tem aqui o canal hepático e aqui embaixo o canal colédoco. Ó. Isso tudo conecta quem? O fígado ao duodeno. Aqui a gente tem um esfíncter de controle chamado esfíncter de Oddi, né? É o que controla, né, a entrada da bile dentro do duodeno. Então esse canal hepático, o canal cístico, o canal colédoco é o que conecta o fígado ao duodeno. E tem aqui uma válvulazinha que é chamada esfíncter de Oddi, que permite aí o controle da entrada de quem? Da bile para dentro do duodeno. A bile vai atuar aqui dentro do duodeno. Fechou? E aqui a gente tem o pâncreas, ó, né? E aí o pâncreas, né? O que ele vai fazer aqui? Responsável a ação dele. Ele vai ser responsável pela produção do suco pancreático. E aí o suco pancreático vai ser o mais importante humor. O suco pancreático vai ser o mais importante aí o quê? O mais importante fluido digestório que é produzido aqui, ó, na digestão. Ele é o mais importante, é o mais completo. Então tudo que o pâncreas produzir vai ser usado no processo digestório, né? Então o suco digestório pancreático, o suco pancreático é o mais completo suco digestório que a gente tem, né? Então tudo que puder ser digerido vai ser digerido aqui em função do suco o quê? Pancreático, que vai ser produzido aqui pelo pâncreas, né? E conectando o pâncreas ao intestino delgado, conectando o pâncreas aqui, né, a essa região que é o duodeno, a gente tem um canal pancreático, ó, que vai jogar o suco pancreático aqui dentro do duodeno, para que aconteça o processo de digestão. Inclusive, o pâncreas também é responsável pela produção de uma substância que a gente chama de íon bicarbonato. E esse íon bicarbonato aqui vai ser muito, mas muito importante, porque ele que vai permitir, né, a alteração, a disposição do pH certo para a ação aí, o quê? Né, digestória aqui no duodeno. Beleza? Então aqui vai ser produzido aqui, ó, o pâncreas vai ser responsável pela produção do suco pancreático e do íon bicarbonato, que é um sal. Aí os dois vão ser jogados aqui do duodeno e eles vão se interagir para que aconteça o mecanismo digestório aí do duodeno, né? Que aqui vai acontecer o processo da digestão. Ó.
E aí a massa alimentar que chega aqui do duodeno é chamada de quimo, que foi aquela que foi produzida lá pelo estômago, né? E lembrando que o pâncreas, ele também tem uma função hormonal, né? Então a função hormonal do pâncreas aqui, ó, é também produzir o quê? Os hormônios insulina e glucagon. Então eles são capazes aí de produzir o que? Hormônios também para o processo digestório aqui ocorrendo no duodeno. Então aqui o fígado, o que ele faz? A produção da bile. E aí ele vai produzir a bile e a bile vai ser estocada, armazenada na vesícula biliar, né? Aí tanto o que é vesícula biliar quanto o fígado são conectados no duodeno, ó, através do canal hepático, do canal cístico, né? Do canal colédoco aqui, ó. Aqui tem o que? Uma válvulazinha de controle chamada esfíncter de Oddi, né? Aqui o duodeno e aqui o pâncreas. O que o pâncreas faz? Produz o suco pancreático e produz um íon bicarbonato, que vai ser jogado aqui dentro do duodeno para que aconteça o processo de digestão. Fechou, meninos? Alguma dúvida nessa parte aqui? Alguma dúvida aí? Rafael, Celi, Júlia, Lise, Letícia, Gabriela. Tudo certo aí, então? Então, meninos, ó, a próxima aula a gente continua e aí a gente vai continuando o processo de digestão. A gente vai falar aí da ação do suco pancreático na ação aí da digestão do quimo. Fechou? Então, beleza, então. Beijo, um abraço para vocês, né? Até mais. Fechou. Fica com Deus e vamos que vamos aí. Tamo junto. Obrigado, meu bem. Um beijão para vocês aí, tá? Tchau, tchau.